Reverendíssimo Padre Tiago, caríssimos fiéis, nós contemplamos nesse dia a festa da apresentação do menino Jesus no templo e da purificação legal da Santíssima Virgem. Ou seja, vislumbramos ainda hoje o mistério do Natal e contemplamos pela última vez o menino Jesus. E assim encerramos hoje o ciclo do Natal, tanto que o prefácio da Santa Missa é o próprio prefácio do Natal. Encerramos, como disse, nesta festa o ciclo do Natal com a última contemplação do menino Deus e tem-se início o ciclo da Páscoa, já entrevendo o sacrifício redentor do Calvário nas palavras do profeta Simeão a Nossa Senhora. É o que acabamos de ouvir. Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E conclui o profeta a Nossa Senhora: e uma espada transpassará a tua alma. Todavia, caríssimos, esta festa que conhecemos todos como uma festa de Nossa Senhora, festa de Nossa Senhora da Candelária, festa da purificação de Nossa Senhora, deve ser considerada como uma festa de Nosso Senhor, como nos dizem as normas da Santa Igreja. É por isso que, se ela cair em um domingo, a festa da apresentação do Senhor e da purificação da Nossa Senhora prevalece sobre o domingo, pois é considerada como uma festa de Nosso Senhor. Este pequeno detalhe litúrgico que permito mencionar aos senhores, uma festa de Nossa Senhora como se fosse de Nosso Senhor, nos confirma de modo muito peculiar aquilo que a Igreja sempre ensinou: onde está Maria Santíssima, lá está Nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está Nosso Senhor, lá está Nossa Senhora. Pois bem, caríssimos, no sermão de hoje focarei em 3 temas. Ele terá 3 partes. A Santa Igreja nos coloca nas mãos a vela benta, com uma bênção muito particular, nos dando esse sacramental particularmente importante, para que nós, pela graça de Deus, possamos ser luz do mundo. Portanto, numa primeira parte, mostrarei aos senhores o que significa esta luz que é entregue a nós, para que sejamos luz do mundo. Em um segundo momento, focarei como devemos ser luz do mundo. E, em um terceiro momento, como nós não, de forma alguma, não devemos ser luz do mundo. Então, caríssimos, a Igreja coloca em nossas mãos uma vela acesa. Uma vela acesa que, mais do que ser simplesmente uma vela, é um sacramental, um meio pelo qual nós podemos receber graças atuais de Deus. Esta vela representa nosso Senhor Jesus Cristo. A cera é o seu corpo, a mecha é a sua alma e a luz da chama é a sua divindade. A vela acesa representa o próprio Cristo, luz que brilha nas trevas e que as trevas não apagam. Cristo, nosso Senhor, é a luz do mundo, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quantas vezes, sobretudo no prólogo de São João, Cristo, nosso Senhor, se refere a si mesmo como sendo a luz. Ora, a luz ilumina e esquenta. Cristo é a luz que ilumina a nossa inteligência com as suas palavras, com a sua revelação, e é Ele que esquenta a nossa alma pela caridade, pelas boas obras. É Ele que infunde em nossas almas o amor a Deus e o amor ao próximo.
E essa luz separa, ela segrega, ela divide. Afinal, nem todos que a viram a aceitaram. Ela, como diz o profeta Simeão, é causa de surgimento para muitos e de queda para outros. É este menino, esta luz, que provoca contradições e que revela os pensamentos de muitos corações. E nós, caríssimos, da nossa parte, nós devemos dar testemunho dessa luz que é Cristo, e assim seguir o exemplo de São João Batista. São João Batista, o precursor do Salvador, vem ao mundo para dar testemunho da luz. Ora, Cristo é a luz que deve ser colocada em cima de um candeeiro e não escondida. É uma luz que deve brilhar alto diante de tudo e diante de todos. Nós devemos, portanto, carregar Cristo diante do mundo pela nossa fé e pelas nossas boas obras. É justamente o que diz nosso Senhor: que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que fazeis e louvem o vosso Pai que está nos céus. E assim a procissão com a vela, mesmo que curta, nos lembra este dever de ser fiel ao que Deus nos falou, de dar testemunho de nossa fé diante do mundo e de praticar as boas obras, para que nós sejamos luz que ilumina as nações. Com essa procissão, caríssimos, a Santa Igreja também nos lembra que temos o dever, enquanto católicos, de honrar publicamente a Deus, de honrar publicamente nosso Senhor Jesus Cristo, de honrar publicamente Nossa Senhora e os santos. Devemos praticar publicamente a santa religião católica, a única verdadeira. Não podemos ficar simplesmente limitados a nossas casas, a nossas igrejas, a nossas capelas, aos nossos pequenos grupos. Não, esta luz que nós portamos deve ser uma luz que ilumina a tudo e a todos. Mais uma vez, devemos dar testemunho da luz, nosso Senhor Jesus Cristo, levando-o a todos para iluminar este mundo envolto em trevas. E é justamente por isso que, em outro momento muito importante de nossa vida, a Igreja coloca uma vela em nossas mãos, e isso ocorre no batismo. Ocorre também em um outro momento muito importante, que é o da ordenação sacerdotal, é claro. Nesse momento, a Igreja profere as seguintes palavras pela boca do sacerdote, dirigindo-se ao batizado: recebe esta vela acesa, conserva a graça do teu batismo de modo irrepreensível. Observa os mandamentos de Deus, para que ao chegar o Senhor para as núpcias, possas correr ao encontro dele, juntamente com todos os santos na corte celeste, e viver pelos séculos dos séculos. No batismo, nós renunciamos inteiramente a Satanás, às suas obras e às suas pompas, e professamos a fé católica e apostólica. No dia em que Cristo foi apresentado no templo, a Igreja quer lembrar as promessas do nosso batismo e a consagração total feita a Deus nessa ocasião. E também lembrar aos sacerdotes a consagração ainda mais perfeita que eles fizeram, com o dever ainda mais estrito e ainda mais pleno de em tudo anunciar o Evangelho e defender os direitos de Deus e da Santa Romana Igreja. A liturgia de hoje, em seguida, também coloca diante dos nossos olhos o velho Simeão e seu ardente desejo de ver o Salvador. Após tê-lo visto, ele canta o Nunc Dimittis: agora, Senhor, podeis deixar partir o vosso servo em paz. E também nós, caríssimos, devemos ter o desejo ardente de ver nosso Senhor Jesus Cristo na vida eterna, no céu. E devemos reconhecer que a única coisa que realmente nos importa é isso. Aquilo que nós aprendemos lá com 7 anos de idade no catecismo: conhecer, amar e servir a Deus nessa vida, para termos com Ele no céu a eterna felicidade. É isso o que realmente importa, e devemos estar prontos
agora, nesse exato instante, para ver Deus. Agora, Senhor, podes deixar partir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Não amanhã, nem daqui a pouco. É agora, caríssimos, que devemos estar preparados para ver Deus. Afinal, nós jamais sabemos quando nos apresentaremos diante dele. Sendo bem direto, nós não sabemos quando nós vamos morrer. Nós não sabemos nem se vamos estar vivos para o momento da comunhão. Nem os senhores podem garantir a mim que eu conseguirei terminar essa missa vivo. É a realidade. Por isso, todos nós devemos estar prontos para nos apresentarmos diante de Deus em estado de graça, agora, já nesse momento desse sermão em que eu lhes dirijo a palavra. É agora que devemos estar preparados para ver Deus. E não somente estar preparados, devemos desejar ver a Deus. Afinal, nós vamos preferir qualquer outra coisa desse mundo ao invés de Deus, o nosso sumo bem, a nossa suprema felicidade. Não digo que devemos querer morrer, mas devemos querer Deus. Por isso mesmo, só podemos ousar dizê-lo junto com Simeão, se entregarmos a Deus aquilo que nós temos de mais precioso, ou seja, todo o nosso ser, e não somente migalhas, algumas migalhas, alguns momentos, alguns instantes da nossa vida. É preciso amar e sofrer com grande generosidade e grande espírito de sacrifício, como nos mostra Nossa Senhora. É preciso entregar tudo, sem exceções, nossa inteligência, nossa vontade, nossa saúde, nossos bens, nossas ações. É preciso entregar tudo a Deus pelas mãos de Maria Santíssima, nossa boa mãe. Em outras palavras, é preciso que nós nos convertamos definitivamente. É necessário que, se estamos afastados de Deus em pecado mortal, escravos do demônio, busquemos a confissão, resolutos de mudar radicalmente de vida. É somente assim, com uma verdadeira confissão, uma entrega total a Deus, que nós poderemos efetivamente, a exemplo dos apóstolos e dos grandes santos, ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Justamente é pela conversão nossa que nós seremos luz do mundo. Nós devemos sê-lo efetivamente pela imitação de Cristo em nossas vidas, e assim ser luz nessa sociedade de trevas, para que o mundo possa ver e ouvir Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos a todo instante portar a luz de Cristo, como portamos a vela nessa procissão da Candelária. Portar a luz de Cristo pela graça santificante, portar a luz de Cristo conservando a fé, portar a luz de Cristo fazendo boas obras. E, compreensivelmente, podem os senhores me dizer: devo ser a luz do mundo. E eu lhes direi: muito bem, é isso mesmo, vocês entenderam a mensagem. Portanto, devo fazer obras grandiosas. E aí lhes digo: calma, pera lá. Devemos entender bem como devemos ser a luz do mundo. Devo, por acaso, então, enveredar em grandes sonhos e grandes obras grandiosas? Ou então devo abandonar tudo e buscar, dedicar todo o meu ser ao apostolado, deixando de lado o meu trabalho, a minha família, o meu dever de Estado? Devo então, o quanto antes, fazer tudo aquilo que me é possível, senão eu perco tempo, senão estou prejudicando a obra de evangelização.
Devo apressar a obra de Deus, fazendo tudo com qualquer um que aparecer pela frente, desde que ajude na execução, independentemente da integridade da doutrina? Afinal, poderiam me dizer, o que importa é a boa intenção da evangelização. Ao que replico, de boa intenção, um certo lugar está cheio. Devo me aliar com qualquer um, independente das diferenças doutrinárias, independentemente da integridade da doutrina, independente do culto de gurus ou de outros velhos e velhas. Também poder-se-ia dizer: tenho de ser a luz do mundo, portanto tenho que fugir de tudo e de todos para manter a minha pureza ilibada. Caríssimos, ser luz do mundo não é nada disso. Primeiramente, as obras que devemos fazer devem ser grandiosas em sua fonte, que é a caridade, e em seu fim, que é a eternidade, e não na sua extensão material, que deve prezar pela integridade do bem que é feito. Em segundo lugar, elas devem ser fomentadas e aceleradas pela graça e pela providência, e não pelo nosso jeitinho, que buscando a pressa e a facilidade, vai buscar concessões e corromper a integridade do bem na obra. Buscando-se qualquer aliado, buscando-se facilidade, buscando-se meios materiais, ou seja, buscando o caminho mais fácil e não o Calvário, facilmente perde-se a integridade do bem. Ora, nós bem sabemos que o bem vem de uma causa íntegra, bonum ex integra causa. Se não há integridade no bem, por exemplo, se não há integridade na doutrina, não há bem. Se você tem qualquer defeito, você tem um mal. Ora, poderão me dizer, mas nós precisamos fazer o bem e, portanto, precisamos ter a astúcia para buscar facilitar a nossa obra. Claro, precisamos nos dedicar. Claro, precisamos utilizar a inteligência que Deus nos deu. Mas não podemos ceder naquilo que é mais precioso, que é a integridade do bem, a integridade da doutrina, a integridade da glória que nós devemos dar a Deus. Mas poderão me dizer ainda, mas padre, assim fica difícil. E eu digo, muito bem, você entendeu. Isso é bom. Afinal, nós fomos chamados a subir ao Calvário, nós fomos chamados a seguir a Cristo, a conservar a sua fé, a praticar os mandamentos, a fazer o bem com integralidade de causa e com uma bondade de fim, e não a fazer concessões para buscar o caminho mais fácil. Afinal, como diz um belo provérbio alemão, nada de bom e de grande se faz sem sacrifício. Enfim, em terceiro lugar, nós não somos do mundo, mas nele estamos. É nele que nos santificamos e é nele que vamos poder ser instrumentos de santificação do nosso próximo. Fugir de todo mal é impossível. Afinal, o primeiro mal que devemos combater está na nossa própria carne.
Nós somos enviados, diz nosso Senhor, como cordeiros ao meio de lobos, justamente para o combate pela nossa salvação, pela salvação do nosso próximo e para a glória de Deus na sociedade. Militias vita hominis super terra. A vida do homem sobre a terra é um constante combate, já nos diz o livro de Jó. Querer fugir de tudo é uma ilusão e uma clara tentação do demônio. É justamente o soldado que prefere não ir ao combate com medo de se machucar ou com preguiça de combater. Tentação que vai diretamente contra o Evangelho e também contra a prática cristã na história da igreja. Afinal, se nós contemplarmos os nossos irmãos, os mártires dos primeiros tempos da igreja, os mártires do Império Romano, eles permaneceram fazendo o seu dever de Estado, sendo bons cristãos, pregando o Evangelho, não fugindo do martírio. E assim que eles converteram o Império. Além de ir contra o Evangelho e contra a prática cristã, é uma tamanha soberba e o início de sectarismo, esta prática de isolamento e de separação de tudo e de todos, sem ser religioso. Relembro o exemplo dos cristãos durante as perseguições romanas, sendo que muitos deles foram os mártires militares. Santo Expedito, São Jorge, entre outros, os 40 mártires de Sebaste, que permaneceram combatendo pelo Império, combatendo os persas, e que foram fiéis no seu dever de Estado e também na sua fé. Quando tiveram que sacrificar os deuses, eles preferiram com grande gosto o martírio. Mas padres e os monges, aqui falamos de nós, padres seculares, e dos senhores fiéis. Os monges travam uma outra batalha, uma batalha eminentemente espiritual, para que nós, da nossa parte, possamos travar a nossa batalha na linha de frente, sendo luz do mundo. E como o faremos? Cumprindo o nosso dever de Estado, na simplicidade de espírito e na caridade. E isto feito, dedicando-nos dentro das nossas possibilidades, sob a orientação das legítimas autoridades eclesiásticas, sendo fiel à fé, à tradição da igreja, no apostolado. Mas, em primeiro lugar, fazendo tudo aquilo que nós devemos fazer no nosso dever de Estado e dentro das nossas possibilidades, dedicando-nos ao apostolado. Lembrando que o primeiro apostolado que nós devemos fazer é o de ter uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida sacramental, fiel a Deus. Pois bem, devemos fazer tudo aquilo que nós devemos fazer no fundamento da caridade e da humildade, na integralidade do bem, no sacrifício e na generosidade, na obediência ao sacerdote, o que inclui a franqueza das intenções e a visibilidade das obras diante do nosso superior eclesiástico, na confiança na providência, sem buscar nenhum comprometimento para apressar. Enfim, caríssimos, para concluir, devemos ser luz do mundo e não luz dos espantalhos. Devemos iluminar o mundo tal qual ele se apresenta a nós, e não iluminar os espantalhos que o demônio apresenta a nós e que eventualmente tanto nos comprazem. Padre, o que o Senhor quer dizer? Os inimigos que nós queremos criar e que gostamos de criar.
E quantos não são esses espantalhos que se apresentam a nós, desviando nossa atenção para coisas que nada têm a ver com o combate mais importante que nós devemos travar. E nós temos por todo canto espantalhos que pululam, fazendo os fiéis incautos de trouxas e dando maior impulso ainda para os inimigos da igreja. Poderíamos citar vários espantalhos que aparecem nos dias de hoje, mas se o fizéssemos, não sairíamos desta igreja antes do fim do dia, ou se calhar não sairíamos antes do fim do dia de amanhã. Portanto, nós nos limitaremos a citar os 3 principais, mais imediatos, que mais têm relação com o dia de hoje. E em primeiro lugar temos o espantalho do apego desordenado às revelações privadas e ao fim do mundo. Justamente tem se difundido entre os incautos uma preocupação excessiva com o fim do mundo e uma preocupação excessiva e desordenada com inúmeras profecias e revelações privadas. Também com inúmeras aparições, sejam elas chanceladas e, o que é muito pior, não chanceladas pela igreja. Inclusive, tem se espalhado a tese claramente contrária à fé de uma terceira vinda de Cristo antes do juízo universal. Enfim, muitos têm se apegado a tudo isso, se não buscado até ter profecias e ter revelações, ter aparições, achando que são pessoas muito importantes, mais importantes que os demais, para que Deus ou Nossa Senhora ou anjos venham falar diretamente com elas. Se alguém se acha fonte de alguma profecia ou de revelação privada, tenha muito cuidado. Muito provavelmente é o demônio. E se você não se submete à legítima autoridade da igreja, pode ter certeza que é o demônio e você está a caminho do inferno. Pois bem, mas não é esse o caso, porque certamente os senhores não têm essa preocupação e seguindo tantos mestres espirituais, fogem certamente dessa ousadia de querer ser fonte de graças extraordinárias. Como dizia, há uma preocupação excessiva a respeito de profecias e de revelações privadas, ou querer saber se já estamos no fim dos tempos, como se tal preocupação de algo servisse para aquilo que realmente importa para nós, que é a nossa santificação e consequente salvação. Cristo justamente não nos revelou a data do fim dos tempos, disse somente que nós deveríamos estar preparados. Estar preparados, primeiro, para o fim do nosso tempo, ou seja, o momento da nossa morte, e por consequência estar preparado para o fim dos tempos universal. Porque estando preparado para um, o outro está tranquilo. E como nós estamos preparados? Estando em estado de graça. É essa que deve ser a nossa primeira preocupação: estar na amizade com Deus e crescer nela, e não conter as mais diversas compilações, estudos das mais diversas revelações privadas, e elas não são poucas, compilações de aparições aprovadas ou não aprovadas, o que é ainda pior. As revelações e aparições chanceladas pela igreja, é claro, devem ter o seu devido respeito, e elas têm a sua devida relevância. Para quê? Para a nossa salvação, não para a nossa curiosidade, nem para saber aquilo que Cristo não nos quis dizer. No entanto, se elas devem ter a nossa devida reverência, ninguém é obrigado a concordar
Ou seja, ninguém deve assentimento obrigatório às revelações privadas e às aparições. Todos devem respeito, mas não necessariamente assentimento. Ou seja, a nossa salvação, a nossa santificação não depende delas. E permitam-me citar nominalmente uma profecia que muito se fala no dia de hoje, que todo mundo conhece, que é a tal da profecia dos 3 dias de escuridão, cuja fonte principal é a beata romana Ana Maria Taide. Ou seja, fonte primária e não fonte de internet ou do WhatsApp. O terceiro segredo de Fátima e São Pio de Pietrelcina, até onde se sabe, não tem nada a ver com isso. Essa profecia deve ser respeitada, evidentemente, mas ninguém é obrigado a crer nela. Sobretudo, ninguém deve arrogar para si a legítima interpretação dessa profecia, uma vez que ela não se realizou e nem sabemos se ela vai se realizar. Muito menos ela não deve ser tomada ao pé da letra. Afinal, essa não é a forma mais inteligente de se interpretar uma profecia. Permitam-me um exemplo. Todos conhecem o sonho de São João Bosco a respeito da barca da igreja, das 2 colunas e dos inimigos da igreja que atacam a barca, guiada pelo Santo Padre com livros. A interpretação mais evidente e mais inteligente não é que vai ter um momento em que o Santo Padre vai estar em uma barca no meio do mar e que vai ter inimigos da igreja jogando o livro nele, nem que ele vai ter que amarrar a barca em 2 colunas físicas. Ah, padre, o senhor está dizendo então que essa profecia não tem nada a ver? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que ninguém sabe a sua legítima interpretação, nem se ela vai ocorrer. E também estou dizendo que ninguém precisa acreditar nela para se salvar. E mais, dela não depende a salvação de ninguém. A salvação eterna de ninguém depende de uma revelação privada, nem da posse de sacramentais. Claro, os sacramentais são extremamente importantes, sobretudo a vela benta da Candelária, e são de grande utilidade para a vida espiritual, mas a salvação dos senhores não depende de sacramentais. Aliás, isso seria absurdo, que a nossa salvação dependesse de algo ao qual não devemos assentimento obrigatório, ou que a nossa salvação dependa de algo que é escasso, ao qual não temos acesso abundante como um sacramental. Isso seria absurdo e seria Deus pregando uma peça em nós, o que seria uma blasfêmia. Ou seja, se alguém está aflito com profecias, se alguém está aflito com aparições, se alguém está aflito com a chegada do fim dos tempos, o Senhor está sendo feito de trouxa pelo demônio e deixando de ser a luz do mundo. A nossa preocupação principal não é com aquilo que é contingente, mas com aquilo que é necessário. Devemos todo o nosso respeito às profecias, às revelações privadas, às aparições chanceladas pela igreja, mas elas servem para a nossa conversão e não para que nos preocupemos com aquilo que Deus não quer que nos preocupemos. Enfim, prosseguindo, temos também o espantalho da demonização do Estado e da desobediência às autoridades legítimas, que leva e tem levado muitos incautos ao liberalismo. E muitas vezes sem nem terem culpa, mas como consequência do caos social e do caos
nos meios eclesiásticos que nós vivemos. Diante de um Estado apóstata, que combate os direitos de Deus e da sua Santa Romana Igreja, diante de tantas autoridades eclesiásticas que renegam o Evangelho e a lei eterna que deveriam pregar, acaba se propagando subrepeticiamente e de forma espantosa, permitam-me dizer, ideias que são patentemente liberais e revolucionárias, seja no âmbito da economia, seja no âmbito da política, seja no âmbito da moral, seja no âmbito da fé. E permitam-me citar algumas, como a ilegitimidade do Estado legislar em vista do bem comum, mesmo que em outras leis ele esteja completamente errado e apóstata. Mas naquilo que não vai contra a fé nem contra a moral e que é em vista do bem comum, é necessária a obediência. Como São Jorge ou Santo Expedito, os 40 mártires de Sebaste, obedeceram às tropas que eles perfilavam e ao Estado que eles serviam, mesmo sendo pagão. Mas não obedeceram naquilo que é contra a fé e contra a moral. Ou então, outra ideia liberal e revolucionária, que seria a soberania do povo diante da autoridade, a defesa da liberdade de consciência e de expressão tão condenada pelos papas recentes, o espírito de rebelião diante da correção realizada pela autoridade legítima, sobretudo a autoridade eclesiástica, e a falta de docilidade e a preferência pelo próprio pensamento quando este está em desacordo com a autoridade legítima. Como disse, nossos irmãos na fé, os mártires romanos, nunca propuseram nenhuma revolução, nem se levantaram em massa diante do imperador pagão, bradando: soberano é o povo. Se eles bradaram alguma coisa, não foi essa frase blasfema, mas soberano é Deus. Nem desobedeceram às ordens justas, somente aquelas que iam contra a fé moral. Nem diante das falhas das autoridades eclesiásticas, jamais na história da igreja, os fiéis tomaram para si a regra da fé, passando a tudo julgar a partir da própria cabeça. Aquele que o fez foram personagens como Calvino, João Hus e Lutero. Quantas vezes é com tristeza que nós sacerdotes, diante de uma posição em determinado tema, tomada com reflexão, prudência e, sobretudo, árduo estudo dos princípios teológicos, morais, filosóficos e espirituais, ouvimos uma réplica do estilo: mas padre, acho que o senhor não entendeu, acho que o senhor não viu o vídeo que eu recebi no WhatsApp. Como se tratássemos de forma incompetente ou leviana temas tão caros à vida dos senhores. Pior ainda é o espírito incauto que se acha autossuficiente para tratar de temas como temas de fé, de moral, de filosofia ou de política ou de economia, que tangenciam matérias de fé e de moral, com um punhado de textos e vídeos e conversas de WhatsApp, ou pretensos cursos online, ou, pior ainda, com uma autoridade que se arroga ter, sem ter a devida graça do Estado. Tudo, claro, seguindo a posição que mais lhe apraz. Em matéria prudencial, vale somente aquilo que eu quero concordar, aquilo que eu acho que é o certo, e não aquilo que é a verdade. No mais característico orgulho de Lúcifer. É esta autossuficiência,
o primeiro passo para fundar a própria religião, e que lhes garanto, não é aquela que foi revelada por Deus. Se um incauto beira o liberalismo, se esse incauto se acha autossuficiente para julgar tudo em matéria de fé e moral, por mais que seja o mais famoso dos paladinos do Facebook, ele não é a luz do mundo, mas também está sendo feito de trouxa pelo demônio. Um outro corolário desse espantalho, um pouco mais delicado, pois mais misturado com verdade, e quanto mais você tem de verdade ao lado do erro, mais este erro é pernicioso, é o espantalho do conspiracionismo e da ordem política autoritária. E perigo este que lhes concedo tem muito de verdade, mas que tem sido tomado como o pior dos perigos atualmente, e que tira os nossos olhos para o perigo que é mais pernicioso ainda, que é o perigo das ideias. Ninguém em sã consciência nega a existência desta sociedade apóstata na qual vivemos. Ninguém em sã consciência nega que o Estado moderno é um Estado apóstata que combate ferrenhamente as leis de Deus, que combate ferrenhamente a Santa Romana Igreja e os seus direitos. Ninguém nega que os inimigos da Santa Igreja estão unidos e a combatem diariamente. Ninguém nega a existência da sinagoga de Satanás, como diz São Paulo. Ninguém nega a existência dos corpos demoníacos que conspiram realmente contra a Santa Romana Igreja, como corpos demoníacos como a maçonaria, a Rosa Cruz, associações como o Rotary, o Lions, as mais diversas militâncias de esquerda, as mais diversas militâncias de direita, os mais diversos lixos semelhantes a esse, tanto pela esquerda, tanto pela direita. E justamente, tanto a esquerda quanto a direita estão presentes no mundo atual como corpos de Satanás, para, como uma pinça, agarrar os fiéis e tirá-los da Santa Igreja, perdendo-os para o demônio. Não é porque é de esquerda ou de direita que está automaticamente certo ou errado. É porque está com o demônio, sendo de esquerda ou sendo de direita. Nós não devemos ser nem de esquerda nem de direita, como dizem vários padres, e como nós fazemos questão de ressaltar sempre, nós devemos ser católicos, porque o demônio está dos dois lados. Pois bem, ninguém em sã consciência nega a ação e a conspiração do demônio na sociedade atual para combater a igreja e perder as almas. Digo, ninguém em sã consciência, porque se alguém nega isso, tem um problema e se afasta da verdade católica. Porque todos os santos, desde São Paulo, falam da sinagoga de Satanás que combate a igreja de Deus. Como disse, ninguém em sã consciência nega isso. Mas, senhores, isso não é uma novidade que surgiu no último ano. Não se trata de algo inédito. Nicil novi sub sole, nada de novo sob o sol. Como diria São Paulo, dias sunt mala. Os dias são e continuam maus. Sobretudo, mal, pior ainda, que qualquer tirania é aquilo que já tem sido feito desde a Revolução Protestante e no âmbito da fé e desde a Revolução Francesa no campo da política e das ideias. Muito mais perigoso que qualquer ação autoritária
na qual nós temos a clareza do seu princípio mal, é uma novela, ou um cinema perverso, ou uma literatura perversa, ou professores perversos, ou falsos gurus perversos, que aliciam as almas pela esquerda e pela direita. A terra já está arrasada no campo da moral, da fé e das ideias. Esse espantalho da luta política só serve para tirar a atenção dos fiéis incautos disso, nos fazendo preocupar com uma ação futura hipotética, ou presente hipotética, que pode até ser real. Não o nego, mas não é a mais devastadora, e que não é de agora. Afinal, quando é que passou a abominável lei do divórcio? Quando é que passou as abomináveis leis da separação do Estado e da Igreja? Não foi agora. A terra já está arrasada há muito tempo. Colocar diante dos fiéis um falso inimigo é o melhor caminho para tirar a atenção daquilo que vem ocorrendo há muito tempo e que é muito mais pernicioso. E nós temos esses falsos espantalhos, ou melhor, verdadeiros espantalhos, do fim do mundo, de uma tirania política, dos aparicionismos, dos falsos gurus, falsos profetas, culto de velhos, aço de velhos e velhas e mães de velhos, culto de personalidades, sectarismos, concessão no princípio doutrinário, que simplesmente favorecem os inimigos da igreja. Afinal, permitam-me um exemplo: quantas pessoas nestas festas de Natal e de Epifania, em suas conversas e preocupações diárias, estavam mais parecidos com analistas políticos, comentaristas eclesiásticos, maus filósofos, ou até mesmo farmacêuticos e médicos, ao invés de cristãos que estavam preocupados em aproveitar a graça dessas festas. A solução para os males atuais, meus caros, está na restauração de tudo em Cristo, fazendo com que nós sejamos, antes de tudo, verdadeiros católicos, e não cultores de personalidades, cultores de mães de personalidades, profetas, aparicionistas e todo esse lixo que tira a nossa atenção do verdadeiro mal que aflige as almas. A verdadeira solução está na restauração de tudo em Cristo, está em que sejamos, antes de tudo, católicos, e não na ideologia, não na política ou numa alta cultura desmiolada. Se estas são as preocupações de um fiel incauto, mais uma vez ele está sendo feito de trouxa pelo demônio e não está sendo a luz do mundo, não. Caríssimos, se queremos ser a luz do mundo, nós devemos nos preocupar antes de tudo com a salvação da nossa alma. Devemos nos preocupar antes de tudo com a restauração do reinado de Cristo sobre a nossa alma e sobre todos os aspectos da vida social, sobre todos os aspectos da economia, sobre todos os aspectos da política e sobre todos os aspectos da arte e da cultura, como nós podemos muito bem ver na festa de Cristo Rei. O reinado de Cristo sobre tudo e sobre todos. E nós vamos fazer isso fazendo com que Cristo reine em nossas almas. Se Cristo não reina em nossas almas, nós somos o primeiro obstáculo para a recristianização da sociedade. E nós não vamos estar sendo a luz do mundo. A nossa vida deve estar fundada na caridade e na humildade. Nós devemos ter em vista a vida eterna e não o reinado deste mundo. Nós devemos combater este mundo sem fuga, sem falsas soluções.
Devemos estar mais preocupados com a vida da graça em nós e não com curiosidades apocalípticas. Devemos estar ordenados a Deus pela devida submissão às legítimas autoridades, sobretudo às legítimas autoridades eclesiásticas, sem liberalismo, sem espírito revolucionário, e sempre na simplicidade de espírito, ou seja, buscando o essencial e não os nossos caprichos. Pois bem, caríssimos, recorramos a Maria Santíssima para ter essa firmeza de que nos convertamos definitivamente a Deus, que tenhamos essa firmeza de que Cristo reine completamente em nossas almas, para que nós sejamos verdadeiramente a luz do mundo, sem olhar para trás, sem se deixar distrair por esses espantalhos, sem pensar no que deixamos para servi-lo, sem pensar no capricho nosso, no orgulho nosso ferido. Afinal, como disse o profeta Simeão, a luz de Cristo é fonte de contradição. A luz de Cristo revela o verdadeiro espírito dos nossos corações. A luz de Cristo soergue muitos e rebaixa muitos também. É normal. Mas é a luz de Cristo que cura, sobretudo, o orgulho da nossa alma. Recorramos a Maria Santíssima, a fim de que possamos carregar em nossa alma verdadeiramente a luz que ilumina as nações. Nós carregamos durante a procissão essa luz nas velas bentas. Lembremos que essa vela, essa luz é Cristo, e nós precisamos carregá-lo e confessá-lo publicamente. Precisamos guardá-lo ardendo em nossas almas pela graça. As velas hão de se consumir, mas não deixemos a chama da graça apagar em nossas almas. Sobretudo, não deixemos o orgulho das nossas almas apagar a chama de Cristo que quer ser carregada por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.